TV News de hoje eu converso com o doutor em Direito e mediador judicial Bernardo Nogueira. Muito prazer em recebê-lo, doutor Bernardo. Prazer é meu, como sempre. Se me permitir, eu vou te chamar de professor, porque tenho certeza que hoje aqui teremos muitos ensinamentos. Eu prefiro, pode até me chamar de aluno, se quiser. Então, ótimo. Professor, vamos começar sabendo a definição no seu conceito de hospitalidade. Nossa, meu Deus. Veja bem, eu não posso te conceder diretamente um conceito de hospitalidade para não ser infiel à própria hospitalidade. Quer dizer, se eu disser para ti o que é hospitalidade, eu vou estar, e aí eu estou lembrando aqui do Nietzsche, eu vou estar encerrando todas as outras possibilidades de porvir que a hospitalidade me apresenta. Então, trocando em miúdos, eu poderia dizer para ti que a hospitalidade ela se distingue, derridianamente falando, em duas dimensões. Uma hospitalidade condicional e uma hospitalidade incondicional. Essa hospitalidade condicional é isso que nós fazemos no dia a dia. São as ditas regras da pequena ética ou da etiqueta, né? Eu te recebo da melhor maneira possível e te trato com as minhas melhores ferramentas éticas e de hospitalidade. Que legal! Porém, o Derrida nos ensina, a partir do dicionário indo-europeu das letras ou das palavras, e nos mostra que a palavra hospitalidade, como nós já conversamos na nossa coluna Hospitalidades, ela tem um radical que é hostes. E esse radical hostes, ele nos dá tanto a palavra hospitalidade quanto a palavra hostilidade. Então, isso é a primeira questão, quer dizer, é reconhecer que etimologicamente a palavra hospitalidade, ela tem ali uma habitação de hostilidade. E não só por isso, mas também o Derrida propõe, dentro do seu pensamento, uma desconstrução da hospitalidade. E o que seria isso? Ele vai dizer que nós temos que reconhecer a necessidade de uma hospitalidade incondicional. E o que é uma hospitalidade incondicional? É receber o outro independentemente de quem seja, de como seja, de onde vem, da língua que fala e do que traz. Então, mas você me diria então, Bernardo, mas como receber alguém que eu nem sei quem é, que eu nem sei, que ainda não se identificou, digamos assim? E aí eu vou lhe dizer, isso é uma aporia, quer dizer, a hospitalidade incondicional, ela necessita da hospitalidade condicional, mas ela não se limita a ela. Então, a hospitalidade incondicional existe para dizer que nós nunca ainda somos hospitaleiros o bastante. Quer dizer, é uma necessidade de desconstrução do nosso ego. Porque eu vou dar um exemplo bastante simples, inclusive que eu uso em sala, que é quando nós recebemos as pessoas em nossas casas, primeiro que é na nossa casa. Eu sou o dono, o soberano, aquele que recebe, aquele que concede a hospitalidade. Ou seja, eu já coloco o outro sob os meus domínios. E mais, eu vou lá e preparo o quarto da melhor maneira possível, coloco até um chinelo, e a pessoa, quando ela chega na porta do quarto, vindo de viagem, cansada, ela fica receosa de atrapalhar toda aquela arrumação que você preparou. No final das contas, a gente pode pensar que essa hospitalidade convencional, ela precisa ser desconstruída para o bem da hospitalidade. Ou seja, deixar o outro vir é não colocar amarras, direções e modos para que essa pessoa possa chegar. Talvez o estrangeiro, ou aquele que vem, seja o nosso pior incômodo, porque no final das contas, muitas das vezes quando apontamos os dedos para os erros, estamos apenas a tornar externo aquilo que nos incomoda interiormente, ou seja, aquilo que nos incomoda enquanto eu.
Então é sempre uma necessidade de desconstrução do eu e dar passagem para esse outro, mas dar passagem da maneira que ele quer e não da maneira que eu entendo ser a correta. Maravilha, professor. Nessa definição brilhante de hospitalidade, se nós formos levar isso para o nosso contexto social, dá vontade de apagar a luz e ir embora. Porque realmente a nossa sociedade, ela sofre com essa falta de receber o outro de braços abertos e de apontar os defeitos que estão em nós para o outro. Como a gente pode lidar com isso e fazer com que a administração pública seja mais transparente e honesta e hospitaleira com a sociedade? Bom, vamos lá. Você está fazendo perguntas que a gente normalmente, se fôssemos gregos, faríamos para os oráculos. Então eu já de antemão estou dizendo que eu não tenho condição de te dar uma resposta oracular. Então eu vou fazer aqui uma sugestão, no máximo. Bom, vamos lá. É claro que as questões sociais em países como o Brasil, elas são muito mais difíceis de tratar exatamente pelo distanciamento, né? Quer dizer, a sociedade ela tem blocos de organização que, por mais que se encontrem, eles estão muito bem estabelecidos, cada um no seu nível, né? Então eu penso que talvez a administração pública, ela cada vez mais deveria desconstruir a si mesmo enquanto a protagonista dessas construções. O que eu quero dizer? Lembra que a gente falou que o soberano eu é quem recebe. Eu tenho a impressão de que talvez a administração pública não devesse se olhar como esse soberano. E muito mais se permitir uma desconstrução contínua de si, porque é só nos atos de desconstrução que nós permitimos que o outro apareça. Então, por exemplo, como ser mais transparente, como ser mais hospitaleiro? Ora, ser mais transparente é se abrir, é óbvio, né? Mas como ser mais hospitaleiro de maneira que você não seja apenas um hospitaleiro condicional? A minha sugestão é usar a própria desconstrução derridiana, Thaís, que tem um movimento interessante, que é de inversão. O que é isso? Eu vou dar um exemplo para chegar na administração, se me permite, a questão professoral me obriga a isso, me desculpa aí. Claro, à vontade. Veja, a gente tem uma sociedade sempre construída em binômios. Tem o céu e o inferno, o mundo das ideias e o mundo das cópias, o homem e a mulher, o branco e o negro. Nós aprendemos a pensar assim, não é? O Derrida, então, vai chamar isso de um logocentrismo, ou seja, o centro fundado no logos, a palavra logos do grego é razão. Então vamos pensar na questão do homem e da mulher. Para você desconstruir a estrutura machista que compõe a nossa sociedade, é necessário que haja uma inversão. E uma inversão mesmo dos polos, dos pares opositivos. Colocar a mulher sobreposta ao homem. Porém, Thaís, se nós paramos nessa fase, isso a gente está falando lá do início do feminismo, a gente cria uma outra metafísica e uma outra forma de dominação, que não é o objetivo da desconstrução. Então, ao mesmo tempo em que você inverte, você desloca. E o que significa isso? Inverter os pares opositivos desloca as possibilidades de percepção do mundo. Então você deixa de ver o mundo a partir apenas do par opositivo homem. Porque sempre um par opositivo comanda o outro. Sempre um par opositivo. O branco comanda o negro, o dentro comanda o fora, o centro comanda a periferia e por aí vai. A música, por exemplo, a MPB, até outro dia era considerada um banquinho violão, aquilo que era produzido na bossa nova, francamente. Quer dizer, você precisou ter uma inversão. O que acontece lá atrás com o álbum dos Racionais MCs, Sobrevivendo no Inferno? Os caras lançam aquele negócio, isso explode. Quer dizer, é uma inversão. Olha a música popular brasileira ficando aí para baixo, aqui, e aí você tendo uma propagação de novas músicas populares brasileiras.
O que eu penso com relação à administração pública dentro desse exemplo que eu dei? Quem dá a carta é a administração pública. E as pessoas atuam de maneira tal a atender isso. Será? Talvez aí por intermédio de uma ouvidoria ativa, de uma ouvidoria ética, a população deixasse de ser apenas reativa e se tornasse propositiva nessa dimensão de inversão. Quer dizer, não é a administração pública que carrega a questão, é o contrário. São o público, polis, cidade, são as pessoas. A administração administra as pessoas, mas as pessoas têm as suas peculiaridades, as suas excentricidades, os seus desejos, os seus devaneios, as suas transformações. E se não há uma inversão do polo de quem fala, quer dizer, se a gente não dá a voz, nunca a gente vai poder falar de hospitalidade, porque sempre a administração pública vai estar recebendo as pessoas dentro da sua casa, com as suas regras, com as suas condições, e isso é uma hipótese de hospitalidade, mas dentro da discussão um pouco mais profunda que nós estamos fazendo, é uma hipótese ainda condicionada, e é necessário então propor uma incondicionalidade do ouvido, diferentemente da condicionalidade da fala. Tirar o chinelo e a escova de dente para receber o povo. Deixar um pouco eles virem de outra forma. Um pouco por aí. Professor, você tocou aí numa questão muito importante para pautarmos aqui. Você falou em feminino. Os casos de feminicídio assustam. Aconteceu até agora recente aqui em Minas Gerais, na cidade de Pirapora, um massacre pela namorada que estava dentro da igreja. Não sei se o senhor chegou a ver. Pois é. Uma loucura. E a loucura, ela vai ficando cada vez mais estreita, porque ela vai acontecendo mais próxima. Né? Então isso assusta. Como contornar? Tem jeito, professor? Qual seria a solução no seu caminho de mediador, de ensinar isso à população e de devolver à sociedade as suas palavras? Bom, Thaís, isso é um ponto que me toca pessoalmente por conta da minha filha, né? Quer dizer, eu acabei criando noção de que nós vivemos uma sociedade estruturalmente machista por causa dela, né? Então, ela é minha professora nesse quesito e em vários outros, mas eu não vou falar de todos os outros aqui não. Adoraria. Mas veja bem, Thaís, eu acho que primeira coisa que precisa ser dita é o seguinte: isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. A mídia está dando voz para o que antes a gente não via? Redes sociais. A mídia está dando voz, as redes sociais estão dando voz, mas sobretudo os movimentos sociais feministas estão dando voz. Então, veja bem, não dá para apontar os casos e querer resolvê-los de maneira pontual. Isso não adianta. Eu vou de novo lançar a mão aqui a uma teoria, tá? Para te dizer o que eu penso sobre isso. Tem um filósofo e psicanalista esloveno que se chama Slavoj Žižek. E esse caboclo tem um texto que se chama Violência. E lá ele faz a distinção na violência em duas dimensões. Uma violência subjetiva e uma violência objetiva. O que é a violência subjetiva? Ela é simples. A violência subjetiva é aquela que altera a ordem natural das coisas, ou a ordem comum. Então, por exemplo, nós estamos aqui, eu estou muito feliz, né, na nossa entrevista, de repente uma pessoa chega e derruba algo, ou faz alguma coisa, ofende. Isso é a violência subjetiva, é aquela que altera o ambiente. Perfeito? Então o homicídio é uma violência objetiva. O feminicídio é uma violência subjetiva. Porém, e sempre há um porém, é necessário olhar não para a violência subjetiva, mas para a violência objetiva. E o que é a violência objetiva? Ela se divide em dois: violência simbólica e violência estrutural. A violência simbólica é evidente. Você tem uma determinação de vestimenta de roupa para as mulheres. Isso é uma violência simbólica que nós naturalizamos. E esse é o problema das violências, é quando nós as naturalizamos. Então, quer dizer, eu chego na sala de aula, tem mais mulheres do que homens atualmente, tá?
ao invés de eu dizer bom dia alunas, eu digo bom dia alunos. A flexão do plural, ela é masculina. Então ela é antidemocrática. Se tem mais mulheres, eu tinha que falar bom dia alunas. Tá? Então a violência simbólica está aí a todo momento. Tá? Quer dizer, a violência simbólica ela se mostra, por exemplo, eu trabalhei com as meninas trans que são profissionais do sexo e trabalham na Pedro II. Eu fiz um filme com elas, né? A cidade, simbolicamente, está determinada para elas. Se elas ocupam outro espaço, elas chamam a atenção. Perfeito? Isso, então, aí a gente está no campo. Mas tem o problema da estrutura. E aí é que eu acho que viria a solução. Né? Porque a violência estrutural, ela é a menos perceptível. E por que ela é a menos perceptível? Porque é ela que mantém as coisas em ordem e as coisas normais. Por exemplo, o Zizek usa esse exemplo. A gente está aqui numa sala de cinema, estamos vendo um filme e está acontecendo aquele monte de coisas e nós não temos a mínima noção do que está acontecendo por detrás da tela. Outro exemplo mais simples. A música do Rapa... onde tem o seguinte verso: os pais sem voz não é paz, é medo. A palavra paz é perigosíssima, perigosíssima, porque disse que o morro, a favela, a comunidade está em paz, mas nós não perguntamos o motivo pelo qual o morro está em paz. Será que está em paz porque há um helicóptero voando com um sniper pronto para matar aquelas pessoas? Então, a violência objetiva é aquela que mantém a cena normal. Perfeito? Então, onde que nós precisamos trabalhar essas questões? Não naquilo que já aconteceu, porque aquilo já foi, mas no que permite com que isso aconteça. E o que permite com que a nossa sociedade tenha um número tão grande de feminicídios? A estrutura machista que permeia a nossa organização social. Enquanto todas as pessoas não assumirem para si, homens e mulheres, que são machistas porque nasceram numa estrutura machista, isso não tem como mudar. Porque o primeiro passo é reconhecer sempre. É óbvio, porque eu não tenho como deixar de ser machista se a hora que eu tenho uma atitude machista eu falo para a mulher, não, mas não é assim, não. É assim, sim. Por mais que todos os dias eu tente não ser machista, em algum momento eu serei, mas não é porque eu sou malvado. Por isso que eu te falei que a questão não é tratar o ser humano, não é o indivíduo, é tratar a estrutura na qual ele está inserido. Então, a educação precisa não ser machista. O direito precisa não ser machista. As leis precisam não serem machistas. O que eu estou querendo dizer é de tudo que nos estrutura e faz com que nós vivamos em sociedade. Se não houver uma desconstrução dessa estrutura, sempre haverá uma justificativa para. Olha, sabe qual que é a fala mais recorrente dos estupradores antes do estupro? A roupa da mulher. Quer dizer, e aí eu brinco, eu vou fazer uma piada aqui, rapidamente. Eu jogo futebol há muito tempo, né? Desde os 8 anos de idade. E eu gosto muito de acabar a pelada, né? Que a gente tem, e sair sem camisa, e a gente joga de meião e eu abaixo o meião. Então eu saio com o corpo à mostra, só de short. E até hoje nunca me estupraram. E olha, Thaís, que eu nem acho que eu tô tão mal assim. Tá certo? Então eu só tô querendo te mostrar que a roupa da mulher não pode justificar nenhuma atitude com relação ao corpo dela, porque o corpo dela não é público. Sim. Tá certo? E nisso aí a gente vai para discussões inúmeras. A gente discute a questão do aborto, a gente discute a solidão das mães solteiras, tá certo? Porque tudo é justificável na medida do homem. E nada é justificável na perspectiva da mulher. Por quê? Porque a estrutura de pensamento foi construída dessa maneira. Então eu não acho
que a solução esteja em trabalhar, por exemplo, vamos vigiar mais. O Foucault já mostrou que isso não dá certo. O Brasil vive um momento hoje que parece que o Foucault não existiu, tá certo? Arma não adianta, aumentar a pena não adianta, isso está provado, tá milhemas de páginas escritas. Eu acho que falta um pouco de boa vontade nas pessoas e, portanto, ética e, portanto, hospitalidade, porque a mulher, eu vou falar uma frase que vai ser um pouco séria, mas eu vou falar. A Constituição fez 30 anos no ano passado. As mulheres não foram convidadas para a festa do contrato social constitucional ainda, tá? É meio aquela frase do Cazuza, né? Não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer. Maravilha, professor. Tomara que consigamos sair dessa redoma, né? E nos libertar. E aí nós partimos dessa questão do feminicídio, que é muito séria, e vamos entrar em uma questão que nos responsabiliza. O professor Cortella, o qual eu também admiro muito, tem mania de dizer que nós somos gestantes de nós mesmos. Sempre. Como vamos conseguir fazer com que essa gestação seja uma gestação mais tranquila, professor, para a gente conseguir evoluir e construir uma sociedade de fato fraterna? Gente, ai, ai, ai. De novo, né? Oráculos, me ajuda aqui. Vamos lá, Thaís. Thaís perguntando coisas assim que se a gente tivesse resposta o mundo estava bem melhor. Vamos lá. Thaís, é assim... Mas são esses diálogos que constroem, claro. Quem sabe ilumina a nossa sociedade e contribui com o nosso papel de transparência e cidadania. Estamos aqui para isso. Bom, então vamos lá. Eu vou começar bem do início, sabe? Assim, bem elementar. Eu havia te dito ali atrás, enquanto conversávamos, né, que consciência de classe e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Então, eu acho que a primeira questão que a gente precisa entender, antes ainda da consciência de classe, a consciência de classe vem depois, é que assim, Thaís, o fosso social que nós vivemos hoje, ele é tão grande que tem pessoas que passam fome, tem pessoas que dormem na rua. A especulação imobiliária no país é maior do que o número de pessoas sem teto. Quer dizer, por que eu estou te dizendo isso, Thaís? Porque isso toca no republicanismo, no tipo de pacto social e republicano que nós queremos. Então nós queremos, então é natural isso para a nossa sociedade? Quer dizer, é normal esse tipo de diferença social? Eles são menos humanos do que nós, então? Se essa situação não for superada, eu acho que está muito difícil, tá? Então, e olha que eu sou uma pessoa da esperança. Eu acho que quem não tem esperança não coloca nem o telefone para despertar. Imagina como que você é uma pessoa de esperança. Se você coloca o telefone para despertar, você tem esperança que vai estar vivo na hora que ele despertar, mas quem te garante isso? Então somos seres de esperança, né? Então, mas é preciso dizer algumas coisas. Então, veja bem, eu acho que o Brasil ainda não passou por uma espécie de iluminismo. O que seria isso? A noção de igualdade. Nós não temos uma sociedade igualitária. Por favor, deixemos de coisa e cuidemos da vida. Quer dizer, não dá para continuar tapando os olhos para esta realidade, perfeito? Então, enquanto essa realidade não for abraçada, eu te confesso que nós vamos continuar vivendo numa Matrix. Quer dizer, é como se nós vivêssemos num local irreal e criamos essas irrealidades porque não damos conta de assumir o quão perverso é isso quando essas pessoas não são enxergadas. Então, primeiro, essa noção de igualdade não precisa ser estabelecida. Está no artigo 5º da Constituição. É preceito fundamental. Não existe. Não existe no nosso país. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, isso reflete numa coisa que vai nos influenciar. E eu vou te dizer por quê. Se você não tem a exata noção de igualdade, você separa as vidas em vidas que valem e vidas que não valem.
Olha só, o Giorgio Agamben, um filósofo italiano, ele vai chamar isso de vidas matáveis e vidas não matáveis. Se eu saio daqui do IDCT hoje, Thaís, e acontece um crime de assassinato comigo, amanhã vai ser um espetáculo. Provavelmente não vai haver aula nas faculdades que eu leciono. Minha mãe provavelmente vai receber uma carta lá da Universidade de Coimbra de condolências, porque eu fiz o mestrado lá, uma vez aluno de Coimbra sempre. Mas nesse exato momento em que acontece esse assassinato comigo, dezenas de pessoas estão sendo assassinadas sem qualquer repercussão. São vidas matáveis. É necessário. E olha que interessante como que o discurso da segurança chega aí. Para manter a vida das pessoas não matáveis boa, eu preciso matar. Então quer dizer, eu protejo os não matáveis dos matáveis com violência. Porque eles eu posso fazer tudo. O que eu estou querendo te dizer é que o Estado Democrático de Direito não saiu da sua fase, talvez, adolescente. Talvez nós temos um Estado adolescente, uma Constituição adolescente. E aí você vai me dizer, mas como que a sua pergunta, como que nós poderíamos nos portarmos para que isso fosse mais leve e etc. É isso. Os ideais franceses é igualdade, liberdade e fraternidade. Sem igualdade, a hipótese de liberdade é nula. Sem igualdade, a hipótese de fraternidade, ela se transforma, desculpa isso que eu vou falar que é um pouco forte, ela se transforma numa perversidade. Sabe por quê? Porque a fraternidade feita para aquela pessoa que você considera menos do que você, ela é uma perversão enorme de tentativa de tapar um buraco da sua ausência de empatia. Perfeito? Porque no final das contas, esses não matáveis estão nessa condição também porque você está nessa outra condição. Então, veja que o problema global, ele nos toca diretamente. E isso causa, obviamente, uma série de dificuldades dessa leveza que você chamou. É difícil ser leve quando eu sei que eu adoro o outono, a estação que nós estamos. Quando eu sei que quando esfria um pouco, uma pessoa fica com pneumonia na rua. Eu vou falar uma frase pesada do Benjamin. Não é mais possível poesia depois de Auschwitz. Não que eu esteja comparando essa situação, mas é claro que o alcance das faculdades mais sublimes do humano passa diretamente pela noção de que nós somos finitos, que o outro que nos constitui, e esse rosto que está ali na rua, todo dia clama pela nossa existência, mas não por uma troca mercantil, onde eu faço bem para ser exaltado, mas numa dimensão de hospitalidade, onde eu preciso deixar o meu eu um pouquinho de lado, para que essa outra existência possa, talvez, construir comigo uma forma de sociedade menos terrivelmente e de maneira abissal diferente. Muito bem, professor. Eu coloco meu despertador todos os dias, então não vou perder a esperança de que possamos ter dias melhores e nos fazermos pessoas melhores. Eu também espero, assim. Agradeço profundamente a sua entrevista. Foi uma aula para mim e para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado. Sempre que quiser e achar que eu tenho alguma coisa para dizer, eu estou absolutamente à disposição, mas não faça mais perguntas oraculares. Que eles nos ajudem. Amém. O IDCT TV News de hoje fica por aqui. Sugestão de pautas, dúvidas, envie para comunicação@idct.org.br. Até semana que vem.